Fala aí, pessoal do canal Compartilhar para Vencer, aqui João Carlos Espíndola com o nosso giro de notícias aqui direto do canal Compartilhar para Vencer. Pessoal, eu vou ler aqui notícias do portal G1, do portal Terra, do portal UOL e da CNN Brasil. Eu acredito que esses três veículos de comunicação aqui já são suficientes para nos dar uma boa ideia aí, né, das principais notícias do Brasil e do mundo. Eu vou tentar não fazer juízo de valor durante a leitura das reportagens, apenas trazer os fatos. Eu vou dar atenção aqui às notícias que estão na página principal de cada veículo de comunicação, beleza? Então, o que eu tenho aqui na página principal do G1 é Anuário de Segurança Pública. Golpe atrás de golpe. Estelionatos triplicam no Brasil em 5 anos. Veremos isso aqui então. A VUNESP gosta de cobrar essas questões relacionadas aí a crimes, a violência. Cobrou na última prova aí do TJ São Paulo, não foi? A violência lá no estado do Rio Grande do Norte, não foi isso? Na prova da capital, cobrou algo assim. Estelionatos no Brasil, mas que triplicam em 5 anos, e golpes virtuais disparam após pandemia, revela anuário. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, em 2022 foram 151,6 mil casos por mês, ou 208 golpes por hora. O número de estelionatos no Brasil mais que triplicou nos últimos 5 anos. Em 2022, foram registrados 1.819.409 casos do crime, 326% a mais do que em 2018, quando ocorreram 426.799 registros. Foram 151,6 mil casos por mês, quase 5 mil por dia, 208 golpes por hora e cerca de 3,5 registros de estelionato por minuto no ano passado. O aumento foi de 38,5% nos últimos 2 anos, já que em 2021 foram 1.312.964 casos. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada nesta quinta-feira 20. Imaginávamos que iria crescer, porque desde 2018 o crescimento tem sido sempre com incremento exponencial, quase dobrando a cada ano. No intervalo de 5 anos, você teve uma mudança importante. Essa mudança se dá por um conjunto de fatores e que é internacional, não é exclusividade do Brasil, explicou Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do FBSP, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da FGV. É uma tendência que começa muito pela pandemia, período em que as pessoas ficaram em casa e a integração das pessoas era online. Sem carro na rua, não tinha roubo no farol ou em frente às escolas. Se antes havia 100 estelionatos com golpe na esquina, agora são muito mais. É difícil para a polícia investigar tantos casos, exemplificou. Taxa por 1.000 habitantes, estelionato comum. Em 2021, foram 649,9 mil estelionatos a cada 100 mil habitantes no país. No ano seguinte, foram 896, um aumento de 37,9%. Isso aqui, pessoal, é uma rápida leitura dessa matéria. Nós vamos passar aqui, então, para a próxima matéria da capa aqui do G1, beleza? Vamos procurar aqui a próxima matéria. Olha aqui, ó, mapa. Veja quais são as 5 cidades mais violentas do Brasil. As 50 cidades mais violentas do Brasil estão aqui, na verdade. Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica as taxas de mortes violentas intencionais. Lista leva em consideração os municípios com 100 mil habitantes ou mais. Vamos lá. Dados do anuário divulgados nesta quinta-feira 20 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram quais são as 50 cidades mais violentas do Brasil,
com população acima de 100 mil habitantes no ano de 2022. A lista tem como referência as taxas de mortes violentas intencionais, chamadas de MVIs, no nome técnico, divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de cada estado. A Bahia lidera a lista. Olha só, pega essa informação aqui, tá? Pega essa informação aqui, olha. A Bahia lidera a lista, porque isso aqui pode cair, tá? Na prova, viu? A Bahia lidera a lista. E tem os 4 municípios mais violentos do Brasil: Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camaçari. A Bahia lidera a lista e tem os 4 municípios mais violentos do Brasil: Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camaçari. As mortes violentas intencionais levam em conta os crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. Então aqui estão as 50 cidades mais violentas do Brasil, com população acima de 100 mil. Aí aqui tem Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Camaçari, Cabo de Santo Agostinho, e tem assim um monte, tá? Macapá, no Amapá, sempre foi uma cidade muito violenta mesmo. Feira de Santana, eu já morei no Amapá, tá? Santana do Amapá, olha aqui também. Patos, Maranhão, Maé, Caxias do Maranhão, cidade violenta, tá falando aqui. Ao todo, o Brasil registrou queda de 2,4% nas mortes violentas intencionais de 2022 para 2021, de 48,4 mil para 47,5 mil. Vamos aqui pegar agora uma outra reportagem do G1, né, da capa do G1, para que a gente continue aqui o nosso giro de notícias. Olha, essa informação também aqui eu acho que é importante. Brasil registra queda de 2,4% em mortes violentas intencionais em 2022, aponta anuário. Então o Brasil registrou queda. Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam redução de 48 mil para 47 mil vítimas na comparação com o ano anterior. Então caiu, tá, pessoal? Reduziu. Mortes violentas atingem menor número em 12 anos. Bolsonaro e Duval dão à Polícia Federal versões diferentes sobre trama golpista. Enquanto o ex-presidente disse que no encontro nada foi falado sobre o ministro Alexandre de Moraes, senador afirmou que Daniel Silveira abordou o plano para gravar presidente do TSE. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Marcos Duval, Podemos, apresentaram em depoimentos à Polícia Federal versões diferentes sobre a reunião que tiveram no Palácio da Alvorada em dezembro do ano passado, da qual também participou o ex-deputado Daniel Silveira. Na semana passada, quando compareceu à Polícia Federal para depor pela 4ª vez deste ano, Jair Bolsonaro afirmou que não tratou de nenhum plano para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Aos investigadores, Jair Bolsonaro disse ainda que na conversa nada foi falado sobre o magistrado. Já Marcos Duval, em depoimento prestado nesta quarta-feira, afirmou que o tema foi sim tratado, introduzido na reunião por Daniel Silveira. Aos policiais, Duval disse que, em determinado momento do encontro, Silveira interrompeu a conversa para tratar sobre a possível gravação de Alexandre de Moraes. O objetivo da trama seria levantar suspeitas sobre a atuação de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, na sequência, tentar invalidar o resultado da eleição presidencial de 2022, na qual Bolsonaro foi derrotado pelo hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então segue aí a reportagem, depois se vocês quiserem, vocês podem dar aí uma conferida mais detalhada. Vamos procurar aqui uma próxima notícia da capa principal aqui do G1. Eduardo Leite registra denúncia por homofobia no Ministério Público contra Jean Willis. Essa aqui eu não entendi, eu vou abrir aqui porque eu não entendi mesmo. Eduardo Leite ingressa com representação no Ministério Público contra Jean Willis por declarações homofóbicas.
Ao se referir ao governador gaúcho, Willis disse que gays com homofobia internalizada desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Bate-boca aconteceu após ex-deputado criticar Leite pela decisão de manter as escolas cívico-militares. Vamos lá. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, denunciou no Ministério Público o ex-deputado federal Jean Willis por declarações homofóbicas. O advogado de Jean Willis, Lucas Mourão, afirmou que não tem conhecimento da representação. Ele acrescenta que não houve qualquer comunicação oficial a respeito, motivo pelo qual não é possível comentar. Vamos procurar aqui uma outra notícia da capa principal do G1, tá? Vamos lá. Novo decreto das armas sai ainda nesta semana, diz ministro. Novo decreto das armas sai ainda nesta semana, diz Rui Costa. Vamos lá então. O Palácio do Planalto vai definir nesta quinta-feira 20 a versão final do novo decreto para a regulamentação de armas no país e o texto deve ser publicado até esta sexta 21, informou ao blog o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Caberá ao presidente Lula definir se vai permitir ou restringir a aquisição de pistolas de 9mm, ponto de divergência entre os ministros da Defesa, que defende a liberação, e da Justiça, que defende a proibição. Nas últimas semanas, empresários do setor circularam por Brasília para tentar manter a liberação desse tipo de pistola, que foi autorizada no governo Jair Bolsonaro. No entanto, interlocutores do Palácio do Planalto dizem que, neste momento, a tendência é pela proibição. O grau de letalidade da pistola 9mm é o argumento técnico para a proibição da venda. Na arena política, o assunto opõe mais uma vez defesa e justiça, e também tem defensores e vozes contrárias no Congresso. Lula deve tratar do assunto com auxiliares na tarde desta quinta-feira. O novo decreto sobre armas foi apresentado pelo ministro da Justiça em maio. Recebeu ainda a proposta do Ministério da Defesa, que foram incorporadas ao texto. O documento passa pela fase final de análise na Secretaria de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Bancada da bala. Caso o governo mantenha a restrição para a pistola, a bancada da Segurança Pública na Câmara dos Deputados deve apresentar projeto legislativo para reverter a decisão. O presidente da chamada Bancada da Bala, deputado Alberto Fraga, defende que a proibição vai causar impacto significativo na indústria de armas. Apesar da discordância nesse ponto, o deputado de oposição ao governo admite que teve diálogo com o Ministério da Justiça e conseguiu, por exemplo, manter a permissão para quem já adquiriu as pistolas no governo anterior. Veremos aqui mais uma notícia do G1 na página principal do G1. Vamos procurar aqui mais uma notícia. O peixe gigante com buracos misteriosos achado em Taiwan. Veremos isso aqui. Meio ambiente, tá? Meio ambiente. Peixe gigante é flagrado por mergulhadores de Taiwan e vídeo viraliza. Espécie é comumente confundida com peixe-remo e tem até lenda urbana que relaciona sua aparição à ocorrência de terremotos. Conheça o animal e veja suas principais características. O registro de um peixe diferentão avistado em Taiwan viralizou nas redes sociais nos últimos dias. As imagens foram gravadas por mergulhadores em junho e mostram uma espécie quase do tamanho de uma pessoa adulta, sem nadadeiras laterais, com escamas lisas e reflexivas e olhos grandes. A cena deixou os internautas se perguntando, afinal, que peixe é esse? Há quem diga que se trata do peixe-remo, mas especialistas consultados pelo G1 explicam que se trata de uma espécie da família Tarchipeteridae, sei lá que nome é esse, do gênero Tarchipterus. São nomes técnicos aí. Segundo o biólogo Pedro Henrique Tunes, a espécie das filmagens é o peixe-fita. Vamos passar aqui então para uma próxima notícia do G1. Vamos passar aqui. Robert Oppenheimer
É assim que fala, não sei se é assim que fala. Quem foi o verdadeiro Robert Oppenheimer? Oppenheimer, criador da bomba atômica. O desenvolvimento da bomba atômica fez com que o cientista americano Robert Oppenheimer se tornasse um destruidor de mundos. Eram as primeiras horas do dia 16 de julho de 1945. Robert Oppenheimer esperava em um bunker de controle por um momento que mudaria o mundo. A cerca de 10 quilômetros de distância dali, ocorreria o primeiro teste de uma bomba atômica do mundo, o chamado Teste Trinity, nas areias brancas do deserto de Jornada del Muerto, no Novo México, Estados Unidos. Oppenheimer era o retrato da exaustão nervosa. Ele sempre foi magro, mas 3 anos como diretor do Projeto Y, o braço científico do Distrito de Engenharia de Manhattan, que havia projetado e construído a bomba atômica, fizeram com que seu peso caísse para apenas 52 quilos e com 1,78 metros de altura, ele parecia extremamente magro. Naquela noite, Oppenheimer havia dormido apenas 4 horas. Sua ansiedade e a tosse causada pelo fumo o mantiveram acordado. Aquele dia, em 1945, é um dos diversos momentos importantes na vida de Robert Oppenheimer, descritos pelos historiadores Kai Bird e Martin J. Sherman na sua biografia American Prometheus. Oppenheimer, o triunfo e a tragédia do Prometeu americano, publicado em 2005. O livro foi a base do novo filme biográfico Oppenheimer, que estreia no Brasil e nos Estados Unidos em julho. Nos minutos finais da contagem regressiva, segundo Bird e Sherman, um general do exército observou o estado de espírito de Oppenheimer bem de perto. O Dr. Oppenheimer ficou mais tenso quando soaram os últimos segundos. Ele mal respirava. A explosão ofuscou o Sol, com potência equivalente a 21 mil toneladas de TNT. Aquela foi a maior detonação já observada. Ela criou uma onda de choque que foi sentida a 160 quilômetros de distância. Enquanto o estrondo tomava conta do cenário e a nuvem em forma de cogumelo subia no céu, a expressão de Oppenheimer ficava relaxada em sinal de tremendo alívio. E, minutos depois, seu amigo e colega Isidro Rabi pôde observá-lo à distância. Nunca esquecerei seus passos. Nunca esquecerei a forma como ele saiu do carro, contou ele. Seu andar era como no filme Matar ou Morrer, empertigado daquela forma. Ele havia conseguido. Em entrevistas concedidas nos anos 1960, Oppenheimer acrescentou ainda mais seriedade à sua reação. Ele afirmou que nos momentos após a detonação, veio à sua mente um verso do Bhagavad Gita, não sei se é isso, o livro sagrado do hinduísmo. Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Isso aqui foi era a bomba atômica, a bomba que foi testada, né? A primeira bomba nuclear detonada no planeta. The Gadget, o dispositivo foi colocado no alto de uma torre para o teste Trinity em 1945. A primeira bomba nuclear detonada no planeta. Robert, nos dias que se seguiram, seus amigos relataram que ele parecia cada vez mais deprimido. Robert ficou muito quieto e ruminando durante aquelas 2 semanas. Relembrou um deles, porque ele sabia o que estava para acontecer. Certa manhã, ele foi ouvido lamentando, em termos condescendentes, o inevitável destino dos japoneses. Aquelas pobres pessoas, dizia ele. Mas, poucos dias depois, ele estava novamente nervoso, concentrado e rigoroso. Em uma reunião com seus colegas militares, ele parecia ter esquecido tudo sobre as pobres pessoas. Bird e Sherman relataram que, na verdade, ele estava concentrado na importância das condições certas para o lançamento da bomba. É claro que eles não devem lançá-la na chuva ou na neblina. Não os deixem detoná-la alto demais, instruía ele. A ilustração colada nela é exatamente o certo. Não deixe que ela suba mais alto ou o alvo não sofrerá tantos danos.
quando ele anunciou a uma multidão de colegas o sucesso do bombardeio em Hiroshima, no Japão, menos de um mês depois do teste Trinity, o observador notou a forma com que Oppenheimer apertava e movia sua mão sobre a cabeça como um pugilista vitorioso, tudo ao som de entusiásticos aplausos. E aqui tem toda a história aí do Oppenheimer, beleza, pessoal? Vamos continuar aqui. Vamos procurar aqui uma outra... Vamos procurar aqui uma outra reportagem do G1, né? Futebol feminino, entendo que era o objeto metálico encontrado em praia da Austrália. Vamos lá. Entenda o que era o objeto metálico encontrado em uma praia da Austrália. Vamos lá. O objeto metálico não identificado que foi encontrado encalhado em uma praia da Austrália deve ser um motor de foguete, de acordo com informações da Agência Espacial do país. Com formato cilíndrico, o objeto estava encalhado na areia quando foi descoberto. O objeto é provavelmente um invólucro sólido de um motor de foguete. Estamos continuando o processo de identificação do tipo de foguete e sua origem por meio do envolvimento contínuo com nossos parceiros globais, afirmou a agência espacial no Twitter. Tá aí, olha, uma peça metálica gigantesca encontrada numa praia da Austrália. Vamos procurar aqui. Vamos aqui, ó. Náufrago australiano, que foi o que aqui? Náufrago australiano, que foi resgatado junto com a cadela, deixa o animal para trás e volta para casa. A cachorra foi doada a um dos pescadores que ajudaram a resgatar o australiano Tim Shaddock. Vamos ver isso aqui. No começo da semana, o australiano Tim Shaddock, de 54 anos, e sua cadela Bella, que haviam sido resgatados após ficarem mais de 2 meses perdidos no oceano, chegaram a um porto no México. Os dois tinham sido resgatados por um barco de pesca mexicano. Nesta quinta-feira, Shaddock pegou um voo para voltar para a Austrália, mas desta vez a cachorra Bella ficou para trás. A cachorra foi doada a um dos pescadores que ajudaram a resgatar Shaddock. O resgate do australiano. Shaddock e Bella foram resgatados por um barco de pesca de atum da empresa Grupo Mar. Durante os 2 meses em que estavam à deriva, a dupla conseguiu sobreviver comendo peixe cru e bebendo água da chuva. Ao descer do barco de resgate, Shaddock agradeceu por estar vivo e falou que o plano dele era reunir-se com a sua família e amigos. O náufrago, com barba crescida e usando um boné, disse que pescou bastante e tinha suprimentos suficientes para sobreviver. Shaddock e sua cadela tinham partido em um catamarã chamado Aloha Toa da Península Mexicana de Baja Califórnia, com o objetivo de realizar uma viagem de 6.000 quilômetros até a Polinésia Francesa. No entanto, enfrentaram uma tempestade violenta no Pacífico Oriental que danificou a embarcação, deixando-os à deriva por mais de 2 meses a mais de 2.200 quilômetros de terra firme. O resgate bem-sucedido pelos funcionários do barco atuneiro permitiu que Timon Shaddock e sua leal companheira Bella retornassem em segurança e fossem recebidos com alívio e gratidão pela equipe, pela imprensa, e o camarada deixou a cachorra para trás, vai entender, né? O WhatsApp volta a funcionar após queda global nesta quarta-feira. Instabilidade durou cerca de meia hora. No DAO Detector, que reúne falhas de sites e aplicativos, houve um pico de 44.000 reclamações de usuários no Brasil. Outros países como França, Reino Unido e Estados Unidos também enfrentaram problemas. Ontem realmente o WhatsApp ficou fora do ar por alguns instantes. O WhatsApp voltou a funcionar após queda global na tarde desta sexta-feira 19. Por volta das 19 horas, usuários, quarta-feira 19 ontem, né?
ontem, quarta-feira, 19. Por volta das 17 horas, usuários não conseguiram mais enviar mensagens, tanto na versão web quanto no aplicativo. Cerca de meia hora depois, o app retornou ao funcionamento. Vamos ver aqui mais notícias do Brasil e do mundo. Aqui, olha. Atirador mata 2 pessoas em Auckland horas antes do início da Copa do Mundo Feminina. Criminoso deixou outras 6 pessoas feridas e acabou sendo morto pela polícia. Primeiro-ministro da Nova Zelândia disse que a abertura da Copa está mantida. Um atirador matou 2 pessoas em Auckland, na Nova Zelândia. Grave essa informação aqui. Isso aqui pode cair na prova, tá? Pelo horário fim da tarde de quarta-feira, 19 no Brasil. A polícia fechou parte da cidade, que será palco da abertura da Copa do Mundo Feminina. Tá vendo isso aqui? Olha, abertura da Copa do Mundo Feminino. Olha aqui, abertura da Copa do Mundo Feminina nessa quinta-feira. O atirador foi morto pela polícia. Autoridades informaram em comunicado que o atirador efetuou os disparos com uma espingarda, enquanto se deslocava por um canteiro de obras de um prédio, ferindo 6 pessoas e matando outras 2. Ao chegar aos andares superiores do prédio, o homem se escondeu no poço do elevador, mas foi atingido por um tiro da polícia e morreu. O suspeito tem 24 anos e seria um dos trabalhadores da obra. Várias ruas de Auckland foram isoladas. Todos os serviços de balsa para a cidade foram cancelados e os ônibus que passam por algumas áreas da cidade foram desviados, disseram as autoridades. Não houve motivação política ou ideológica identificada para o tiroteio e, portanto, nenhum risco à segurança nacional, disse. A FIFA também garantiu que o evento está mantido e afirmou que foi informada que o incidente se trata de um caso isolado. O que aconteceu é compreensivelmente alarmante e estamos assegurando ao público que este incidente foi contido e é um incidente isolado, disse a polícia da Nova Zelândia. Copa do Mundo Feminina, Nova Zelândia. Esta é uma situação assustadora para os habitantes de Auckland em seu trajeto matinal de quinta-feira para o trabalho. Por favor, fique em casa. Evite viajar para o centro da cidade, disse o prefeito de Auckland, Wayne Brown, em um Twitter. Vamos procurar aqui mais uma reportagem, né? Procurar aqui mais uma reportagem aqui. Ladrões invadem casa de Emerson Fittipaldi na Itália e levam mais de 1,3 milhões em bens. Essa aqui talvez seja muito importante para a gente. Vamos lá. Embaixada da Suécia em Bagdá é invadida e incendiada. Protesto foi convocado após o país europeu autorizar a queima de um Alcorão em manifestação. Olha isso aqui, olha. Olha aqui, ó. Embaixada da Suécia em Bagdá é invadida e incendiada. Protesto foi convocado após o país europeu autorizar queima de um Alcorão em manifestação. Vamos lá. Centenas de pessoas invadiram a embaixada da Suécia em Bagdá, capital do Iraque. Entendi. A embaixada da Suécia. A embaixada da Suécia em Bagdá, tá? Então, a embaixada da Suécia lá em Bagdá foi invadida depois que o país, a Suécia, autorizou a queima de um Alcorão em manifestação. Centenas de pessoas invadiram a embaixada da Suécia em Bagdá, capital do Iraque, nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, 20, horário local. Segundo uma fonte familiarizada com o assunto e uma testemunha da Reuters, os manifestantes incendiaram o local. O Ministério das Relações
Exteriores, acredito que seria isso aqui, da Suécia, disse que todos os funcionários da embaixada estão bem. O protesto foi convocado por apoiadores do clérigo xiita Muqtada Sadr, após o país europeu autorizar, na quarta-feira, a queima do Alcorão, livro sagrado islâmico, em uma manifestação na Suécia. Na última sexta-feira 14, a polícia sueca permitiu que manifestantes queimassem uma Bíblia e uma Torá. A autorização, por sua vez, foi uma resposta à queima de um Alcorão por um protestante no fim de junho. A polícia iraquiana e a mídia estatal não reconheceram imediatamente o ataque. O Ministério das Relações Exteriores do Iraque emitiu um comunicado condenando o ataque. O governo iraquiano instruiu as autoridades de segurança competentes a conduzir uma investigação urgente e tomar as medidas de segurança necessárias para descobrir as circunstâncias do incidente e identificar os autores deste ato e responsabilizá-los de acordo com a lei, disse o ministro. Vamos agora aqui para o portal Terra. Estupros batem recorde e Brasil registra 8 ocorrências por hora. A gente tinha visto isso aqui lá no G1, tá? Vamos ver essa aqui, olha. Carro voador, EVE e Embraer anunciam primeira fábrica no Brasil. Planta industrial será situada em uma área a ser ampliada dentro da unidade da Embraer em Taubaté, São Paulo. A EVE Air Mobile, EVE e a Embraer anunciaram nesta quinta-feira 20 que a primeira fábrica para a produção das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, o carro voador da EVE, será localizada na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. A planta industrial será situada em uma área a ser ampliada dentro da unidade da Embraer na cidade e está sujeita à aprovação final das autoridades. Essa decisão está alinhada ao nosso plano estratégico de crescimento baseado em inovação e sustentabilidade, disse Francisco Gomes Neto, presidente CEO de CEL da Embraer. Acreditamos no enorme potencial do mercado global de mobilidade aérea urbana e reforçamos nosso compromisso com a EVE como uma das principais empresas deste setor. Vamos pegar mais aqui. Notícias do Terra. Covid-19. Variação genética explica casos assintomáticos da doença. Segundo um novo estudo que tem uma variante genética chamada HLA-B*15.2.01, tem mais chances de não apresentar sintomas quando testa positivo para a Covid-19. Desde a inserção da pandemia, a Covid-19 assintomática tem sido um mistério. No entanto, um artigo publicado na Nature na última quarta-feira 19 sugere que é a genética que faz com que algumas pessoas não apresentem sintomas. O segredo está em uma variante genética chamada HLA-B1501. Depois de analisar dados de quase 30 mil pessoas, os pesquisadores descobriram que quem carrega a variante genética tem 2 vezes mais chance de não apresentar sintomas após a infecção por SARS-CoV-2 em comparação com quem não tem a variante. Vamos pegar aqui mais uma reportagem. Vamos ver aqui no UOL, né? 205 estupros por dia. Brasil registra recorde de crimes sexuais. É bom ficar ligado nisso aqui, porque nós estamos vendo que em todos os portais de notícia, isso aqui está aparecendo, tá vendo aí, ó? Dá uma lida nisso aí, porque nós já vimos no G1, já vimos no Terra e agora estamos vendo aqui no UOL, tá? Isso aí tem bastante... Tem bastante reportagem sobre isso aí, tá?
Vamos ver aqui. Aqui na CNN, né? Não vamos fazer ajuste fiscal com a reforma do imposto de renda, diz Haddad. Tarcísio diz à CNN que desistiu de deslocar Cracolândia para o Bom Retiro. Não vai funcionar. Com um caso registrado a cada 7 minutos, estupros batem recorde no Brasil. Pessoal, essa notícia aqui está em tudo quanto é jornal. Lê isso aqui, porque isso aqui pode cair da sua prova de atualidades. Tá vendo isso aqui, ó? Tá em tudo quanto é jornal essa matéria do estupro que nós vimos lá no G1, tá bem? Lá no G1, beleza? Olha, de novo aqui, ó, estupro contra crianças e adolescentes, meninas e negros são os grupos mais atingidos. Essa reportagem aqui tá muito presente, leia isso aqui com atenção. Pode cair na sua prova de atualidades, tá bom? Por enquanto é só, pessoal. Grande abraço aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Valeu.